Então, gente, eu estou gravando a aula agora, né? Me avisem se vocês não estiverem vendo ou ouvindo alguma coisa, tá? Que eu acabo colocando os slides aqui e aí às vezes eu não vejo o que vocês escreveram. Bom, então deixa eu só voltar aqui. Beleza, pessoal. Então, como vocês vão ver lá, né? A gente tem as aulinhas de modelagem de casos de uso já gravadas, né? E aí agora a gente vai falar sobre o modelo ML de atividade. Então, o modelo ML de atividades, né, é o novo, primo novo do famoso fluxograma que vocês já viram na escola, né, que era um conjunto de caixinhas conectadas para representar algo, né, uma sequência de coisas, que geralmente a gente coloca para fazer o quê? Para representar um passo a passo, para representar uma atividade, ou quando você quer expressar, né, um, um, uma sequência de passos que são determinadas para um pedaço de uma atividade. Então, assim como a gente representa o aspecto estático de um sistema quando a gente coloca um diagrama de classes, né, que a gente vai ver ainda essa semana, a gente também tem que conseguir representar o aspecto dinâmico, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho. Quando você vai representar o teu sistema lá, você faz uma representação, que é o que a gente chama de estrutura, né, de planta do teu sistema, e uma representação deveria aparecer para representar o comportamento dinâmico do sistema. Então a gente faz a classe, a gente faz o quê? Todo o molde de como o sistema vai ser estruturado. A classe A tem um método B e a classe B tem um método A. Tá, mas se eu for utilizar o método A da classe B, o que ele faz? Ele se comunica com a classe A? Ele vai se comunicar com outra classe? Como é que ele se comporta? E o estado dele vai mudar? Então, todas essas questões, elas não conseguem ser explicitadas, né, em um diagrama de classe e nem consegue ser totalmente representada a partir de um caso de uso. Então, surgiram lá os diagramas UML, que representam o aspecto dinâmico, para complementar esses buracos. A gente vai falar aqui do diagrama de estados, do diagrama de atividades e do diagrama de sequência e comunicação. Eu já vou começar falando do diagrama de atividade aqui, porque ele é um cara que já se encaixa bem no começo da modelagem, né? Então, é como se a gente estivesse representando uma atividade que é muito complexa por uma sequência de passos, né? Então, é uma sequência de estados ou sequência de ações que vão ser representadas como estados. Então, o diagrama de atividade, ele serve para muitas coisas. Quando a gente está trabalhando lá na modelagem de sistema, a gente costuma fazer procedimentos que são muito complexos usando o diagrama de atividade. Literalmente é você escrever o passo a passo que tem que ser programado em um método da classe, tá bom? Ou no processo do negócio. O que é o processo do negócio? É quando você está fazendo a análise de como uma atividade no negócio que você vai ter que implementar, ela é executada, né? Então, um passo a passo de uma atividade pode ser muito complexo. E aí, ao invés de a gente sair escrevendo o requisito no início, a gente pode escrever um diagrama de atividade, que aí a gente vai conseguir bater com o usuário, com o stakeholder lá, para saber se é isso que representa a atividade, para a gente conseguir extrair melhor quais são os requisitos funcionais. E fluxos de trabalho aqui, né, para representar, por exemplo, cenários de um caso de uso. Então, quando a gente fala assim, é como se eu falasse que eu posso criar um diagrama de atividade para cada cenário do caso de uso, né? E só para lembrar vocês, o cenário de um caso de uso é uma forma de usar o caso de uso.
Então, se você pode usar o caso de uso de várias formas diferentes, eu posso escrever um diagrama de atividade para cada forma que pode ser utilizado o caso de uso. Então, isso pode facilitar, por exemplo, o seu usuário a entender como o sistema funciona, ou então alguém da equipe que está desenvolvendo ou testando, né? Você expressa qual é a atividade, por exemplo, que você quer que teste. Ah, quero que você teste aqui um caso em que, quando eu vou comprar alguma coisa no comércio eletrônico, eu desista de um dos produtos e depois eu concluo a minha compra. Opa, peraí, isso daí é um cenário diferente do que a gente está acostumado, que é colocar todos os produtos que você quer e concluir a sua compra. Então, eu posso deixar esses dois diagramas de atividade para representar que eu tenho dois cenários diferentes. E aí, na prática, é como eu falei para vocês, né? É um primo rico do fluxograma, né? Ele tem o mesmo papel do fluxograma, aquele diagrama que era feito caixinhas e losangos, né? Que, além de representar da mesma forma que um fluxograma a informação, ele apresenta alguns elementos a mais que vão auxiliar a gente na modelagem. Então, por exemplo, no fluxograma eu não consigo representar atividades em paralelo, né? Quando a gente chama em paralelo, é duas atividades diferentes que estão acontecendo ao mesmo tempo, tá certo? Então, não significa que as duas atividades vão terminar ao mesmo tempo, mas significa que elas podem acontecer em paralelo, né? Na verdade, elas vão acontecer quando você colocar o elemento certo no diagrama de atividades. Então vamos lá, vamos olhar quais são os elementos de um diagrama de atividade para a gente conseguir expressar uma atividade usando ele, tá? Então a gente tem os estados, né? Os estados são essas, não são elipses, né? Eu vou chamar de elipse, mas são esses símbolos aqui, né? E aí eu posso dividir o estado como um estado de ação e um estado inicial e um estado final. Os estados normais que a gente vai utilizar no diagrama pode ser ou um estado de ação ou um estado de atividade, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem as condições de guarda, que é aqui, ó, por exemplo, x maior do que zero, x igual a zero, x menor do que zero, que são restrições para você seguir por aquele caminho, né? Então, se você está no estado ação 2 e chega nessa decisão aqui, você vai para cá se x for maior do que zero, vai para cá se x for igual a zero, e vai para cá se x for menor do que zero, né? E a gente tem lá os pontos de ramificação e união, que é onde a gente vai dividir as decisões ou vai unir o resultado de decisões que foram expressados, né? Isso significa que, saindo do estado de ação 2, eu posso ir para o estado de ação 3, o estado de ação 4, ou executar esses dois estados aqui. Ao final, se você foi pelo estado de ação 3, você vai passar pelo estado de ação 5. Se você foi pelo estado de ação 4, você vai passar pelo estado de ação 5, né? São distintos, ou vai por um ou vai por outro. Se você escolheu, ou se você teve a restrição de passar pelos estados de ação 6 e 7, que estão sendo executados de forma paralela, você vai chegar aqui, ó, e seguir em frente até o estado final, não passando pelo estado de ação 5. Então, se eu tive ramificação, eu vou ter união para chegar no estado final. É obrigatório? Não é obrigatório, porque eu posso ter mais de um estado final. Beleza. Barras de sincronização são as barras em que você vai fazer o quê? Você vai literalmente dividir a sua execução. É como se você falasse que quando eu chego nessa barrinha aqui, ó, eu estou bifurcando a minha execução. Eu estou executando duas coisas ao mesmo tempo.
Então, aqui eu executo o estado de ação 6 e aqui o estado de ação 7. O certo não é falar executar, tá? É entrar no estado de ação 6 e entrar no estado de ação 7. E aí, o estado de ação 6 pode acabar antes do 7 ou ao contrário, né? Eu não sei quem acaba antes. O mais importante é que quando a gente chega na barra de junção, o estado que acaba antes fica esperando o outro estado terminar. Então, aqui eles vão ser executados, né, em paralelo, mas, independente de quem acabar primeiro, vai ficar esperando até o outro acabar para poder seguir em frente. Beleza. Então, agora a gente vai ver a forma de representar, né, uma sequência de passos a partir de um diagrama de atividade. Então, todo diagrama de atividade tem obrigatoriamente um estado inicial. Observem que a bolinha é fechada, a bolinha preta, né, toda pretinha. E vários estados finais. Pode ter um ou vários. É uma bolinha que tem um círculo em volta. Então, todo diagrama de atividades vai ter uma transição de término e tem que tomar cuidado se você quiser fazer um processo cíclico e não colocar uma condição de guarda correta. Isso significa que se você ficar fazendo muito ciclo no seu diagrama de estados, no seu diagrama de atividades, pode ser que ele nunca saia desse ciclo, né? Então, é a condição de término lá desse ciclo. A transição de término vai dizer que um passo acabou e outro iniciou. E você vai disparar essa condição para que essa transição ocorra. Então, toma cuidado para não confundir transição com ocorrência de evento. É algo que vai ser disparado, mas não necessariamente em um evento que ocorre. Então, a partir de um estado inicial, você pode ir para um estado de atividade, ou um estado de ação, ou um estado final. Então, vamos ver o que é cada um. Estado de atividade é um estado que vai ficar lá por um tempo e vai terminar. E aí ele pode ser interrompido. O estado de ação é como se quando você entra no estado de ação, ele instantaneamente acontece. Ele não vai ser interrompido. Então, uma atividade é algo que demora e pode ser interrompida antes de terminar. Já uma ação, né, um estado de ação, ele vai realizar instantaneamente e não vai acontecer nada que force a sair do estado de ação antes que ele termine. Ramificação, né? Ponto de ramificação tem uma entrada, tem um losangozinho, e cada setinha que sair de um ponto de ramificação vai ter uma condição de guarda associada. Não podem ter condições de guarda conflitantes, né? Aqui vocês vão ver que é maior, menor ou igual, né? Não tem nenhuma transição que possa ir em duas direções diferentes. E quando você chega numa ramificação, você vai ter que escolher um caminho a seguir, tá? Pode existir mais uma ramificação assim, que vai ter uma condição de guarda chamada else, né? Se não acontecer a transição maior, poderia ter tirado esses dois caras e colocado um else, né? Então, se x fosse maior do que zero, iria por essa direção. Se ele não fosse, seria o else, aí ele iria por outro caminho. Ponto de união vai receber, sempre algo que veio de ramificações, seja isso direta ou indiretamente. O que significa indiretamente? Significa que eu posso ramificar um estado, um diagrama, várias vezes, passar por vários estados e depois chegar num ponto de união. O que é importante representar é todos os estados que têm
um ponto de união em comum tem que ser representado segundo esse losango aqui para ter apenas uma saída. E aí a gente chega nos fluxos de controle em paralelo. Eu estou indo bem rápido, pessoal, porque é um diagrama que é muito simples, né? Então, também não adianta eu ficar demorando muito nessa explanação, porque a gente só vai perder tempo. Fluxos de controle paralelos são duas barrinhas. Então, quando eu coloco uma barrinha em que entra a setinha, eu estou dizendo que vai ocorrer uma bifurcação na atividade. Dois estados vão acontecer ao mesmo tempo. Então, aqui recebe uma transição de entrada, e aqui você pode colocar 1, 2, 3, quantos estados em paralelo você quiser. Apesar do desenho só ter 2, aqui eu posso colocar vários na mesma barrinha, tá certo? Cada fluxo vai ser executado independente e paralelo. Eu posso ter dentro de um fluxo entre uma barra de bifurcação e uma barra de união vários estados. Significa que não precisa ser só um estado aqui no meio das duas barras. E aí a barra de junção tem que ter pelo menos duas entradas, né? E unem os fluxos de controle em um único fluxo. Então a gente pode pensar que a gente está sincronizando o fluxo para seguir em frente. Se esse cara aqui demorou 15 minutos para transitar e esse daqui 1 hora, eu só vou seguir em frente aqui quando passar 1 hora. E aí, se a gente está querendo representar atividade, a gente também pode ter o interesse de querer dizer quem é o responsável por determinada atividade. Então, a gente pode usar para isso os diagramas de raia de natação, né, swim lanes. O que eles fazem na prática? Eles dividem o seu diagrama. Então, viram aqui? Essa raia aqui é o segurado, essa raia aqui é a seguradora. Essa raia é a oficina. Eu posso fazer as raias de forma vertical ou horizontal, tá bom? Só que você só escolhe uma direção, para não ficar misturado. Se você fez horizontal, você não pode fazer outra vertical. E aí, no caso, todo mundo que está na caixinha aqui, na raia do segurado, são estados de ação, né, ou o outro estado, representados pelo segurado. Comecei o meu problema lá, que foi, eu tive um acidente de carro. O segurado aciona o seguro, em seguida a seguradora recolhe o imóvel, a oficina avalia os danos. Chego numa decisão, se for perda total, a seguradora vai depositar o valor para o segurado e acabou. Se não foi, olha o else aqui. Aí a gente começa duas atividades em paralelo, né, que são, olha, eu pego o automóvel e começo a consertar, eu, oficina. Enquanto isso, a seguradora vai cobrar a franquia e o segurado tem que pagar a franquia. Enquanto a cobrança e o pagamento não terminar, eu não vou seguir em frente até o estado final, né? Pode ser que eu conserte o carro antes, mas eu só vou entregar o carro quando esses dois estados aqui forem concluídos. A mesma coisa é isso aqui, né? Cobrei a franquia, paguei a franquia, e aí eu vou ficar esperando o automóvel ser consertado. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, na forma como a gente pode utilizar, né, o diagrama de atividades. Então, eu estou falando aqui porque eu vou dar algumas sugestões de como você pode utilizar o diagrama de atividade para auxiliar a sua modelagem de sistemas, né, exemplos. Né? Então, a gente pode usar o diagrama de atividade para modelar um processo de negócio. Né? Então, a gente vai fazer o quê?
auxiliar o processo de elicitação de requisitos, né? Ou o processo antes da elicitação de requisito, que é de entender o negócio, vai auxiliar também a construção de modelos para entender como um problema tem que ser representado. E o foco do diagrama de atividade vai ser, nesse caso, entender e expressar o comportamento do sistema no processo de negócio. Então, é como se eu falasse que a gente vai tentar entender como o sistema é utilizado a partir de diversos casos de uso, né? É um passo em que a gente já está começando a identificar alguns casos de uso do sistema. Ou, no caso, né, a gente já identificou, só organizou para saber a sequência de passos para executar um caso de uso. Bom, então olha só esse diagrama. Iniciei. Primeiro estado, a quantia de faltas vai estar associada à variável QF. Chego numa decisão. Se QF for maior do que 25% do total das aulas, o próximo estado é registrar a reprovação por falta e acabou. Se não, aí a gente tem que calcular a média do aluno. Então, pega a nota da primeira prova e coloca na variável N1, pega a nota da segunda prova e coloca na variável N2. O próximo estado calcula a média, que vai ser a variável MP, que é a média aritmética das duas notas. De novo, eu entro numa decisão, né? E aí aqui, ó, se a média for menor do que 7, eu vou transitar para cá. Se não for, eu registro a aprovação e termino. Se for menor do que 7 e a média for maior ou igual a 5, você vai para a prova final e coloca na NF a nota final. Calcula a média da média anterior com a nota final e avalia de novo. Se a média, aqui é MF, tá? Se MF é menor do que 6, você reprova. Se for maior do que 6, você aprova. E aqui, em qualquer um dos casos que MP não for maior ou igual a 5, você já reprova o cara direto. E termina a sua representação do cálculo, né, ou do ato de quantificar as notas, de lançar as notas. Isso é uma forma de utilizar um diagrama de atividade. A gente também pode usar o diagrama de atividades para modelar a lógica do caso de uso, tá bom? Então, como vocês sabem, né, um caso de uso pode ser representado por vários cenários diferentes. Isso significa que eu posso ter várias formas diferentes de utilizar um caso de uso. E aí, nesse caso, se os cenários forem muito complicados de compreender, pode ser interessante que você queira representar um cenário ou outro como um diagrama de atividade. Opa. Então, vamos lá. Então, está aqui, ó. Esse sistema aqui, esse diagrama de atividade, ele está representando um cenário em que o aluno tenta se inscrever em uma disciplina, tá bom? Então, na verdade, são vários cenários, tá? Desculpa. São os cenários do caso de uso inscrever disciplina. Então, vamos lá. Né? O sistema vai verificar o limite de inscrições. Aí, se o limite estiver dentro do esperado, eu vou seguir por aqui. Se não, o sistema informa que passou do limite de inscrições e acabou. Se no passo em que o sistema verifica o limite está dentro do limite, pode acontecer de não haver oferta dessa disciplina disponível. Se não houver oferta dessa disciplina disponível, o sistema vai informar a parte que faz o pagamento e vai escrever o aluno
em uma oferta de disciplina. Se houver oferta de disciplina, desculpa, eu li ao contrário, né? Se não houver oferta de disciplina, ele vai adicionar o aluno na lista de espera e vai terminar. Se houver, você informa o sistema de pagamento e inscreve o aluno naquela oferta, né? Lembrando que aqui é para um sistema de uma universidade paga. Então, se ele se inscreveu em disciplina, ele vai começar a pagar a inscrição naquela disciplina. Enquanto ele não pagar ou o sistema não terminar de... Enquanto o sistema não terminar de informar ao sistema de pagamento e o sistema não inscrever o aluno em oferta de disciplina, a gente vai ficar esperando para terminar esse diagrama. E aí lembrem, ó, saída, 3 finais. O que vai acontecer? Eu não preciso ter apenas um estado final. Olha aqui, ó, eu tenho várias carinhas desse, mas eu não tenho o ponto de união. Também não é obrigatório. Agora, quando eu tenho bifurcação, obrigatoriamente eu tenho que ter barra de junção para poder seguir em frente. Desculpa. Então, outra coisa que a gente pode utilizar um diagrama de atividades é para modelar a lógica de uma operação. Então, se você quer representar algo que vai ser feito no seu sistema que é muito complexo, você pode representar como se fosse uma sequência de passos, tá bom? Bom, e aí para a gente fechar isso, eu não tenho como estressar com vocês todos os cenários possíveis de um diagrama de atividades, mas a gente vai pelo menos escrever alguns diagramas de atividade utilizando a representação da lógica de caso de uso, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá um dos nossos casos de uso, vai fazer um diagrama de atividade com o fluxo principal e depois a gente vai incluir os fluxos alternativos, né? Como é que a gente vai fazer isso? De forma parecida ao que está aqui, ó. Cadê? Então, olha só. Qual é o cenário ideal? O fluxo principal desse caso de uso aqui ele verifica o limite, está dentro do limite, e há oferta de disciplina. Fiz esse cenário. Então, teria colocado esses dois estados aqui. Aí depois eu vou ver o primeiro fluxo de exceção. O fluxo alternativo é quando ele está verificando o limite de inscrições e não está dentro do limite. Aí ele informa que já passou do limite de inscrição e acaba o caso de uso. Outro cenário, ele verifica o limite, está dentro do limite, mas não há oferta disponível. Aí o que ele faz? Adiciona um aluno na lista de espera. Outro cenário, ele verifica a inscrição, está dentro do limite, há uma oferta de disciplina disponível, aí o sistema vai falar com o ator secundário e vai inscrever o aluno numa oferta de disciplinas. E aí acabou o caso de uso. Então, com isso, eu já consegui enumerar uns 4 cenários do meu caso de uso, certo? E é isso que a gente vai fazer como exercício para o diagrama de atividades. Então, ó, primeiro desenhe o fluxo principal, sem se preocupar com os outros fluxos. Depois, altere o diagrama colocando um fluxo alternativo por vez e um fluxo de exceção por vez. Depois, represente as extensões, inclusões e generalizações do caso de uso. Beleza, pessoal? Tudo certo até aí? Vocês conseguiram acompanhar direitinho a representação do que é um diagrama de atividades? Sim, beleza. É claro que... Opa, alguém ia falar alguma coisa, desculpa, não entendi. Não, eu falei que tá tranquilo. Ah, tá. É claro que, né, é uma simbologia diferente do que vocês estão acostumados, né? Deixa eu voltar aqui para os símbolos, né? Então, leva um tempinho para a gente decorar. Cadê? Me perdi.
Pode ser isso aqui. Principalmente pontos de ramificação e barras de bifurcação. Então, se vocês não exercitarem isso, daqui a pouco vocês esquecem, tá? Então, o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente escrever um caso de uso, terminou todos os casos de uso, o próximo passo é escrever um diagrama de atividades com todos os cenários do caso de uso. E aí deixa eu fazer uma observação importante. Isso é obrigatório toda vez que a gente faz a modelagem? Não. Eu estou colocando aqui para a gente fazer porque a gente precisa exercitar. A gente vai usar o diagrama de atividades como uma ferramenta complementar, uma ferramenta para auxiliar a gente a expressar alguma coisa, seja modelando o problema antes de elicitar requisito, ou modelando o problema durante a elicitação de requisito, ou auxiliando em compreender os cenários de um caso de uso, ou tentando explicar a lógica de uma operação que vai ser muito complexa. Se a operação for muito complexa, que foi aquele exemplo que a gente deu de computar a nota, né? Em vários passos ali. Então, você vai poder usar um diagrama de atividade para auxiliar. Tudo bem até aí? Beleza. E aí, deixa eu abrir aqui o Siga. A gente estava planejado de fazer essa semana a modelagem de atividades, não é isso? E para a próxima semana a modelagem de classes. Próxima semana vai ser bem interessante. Então, o que eu queria aproveitar esse finalzinho da aula de vocês? Eu queria que vocês dessem uma olhada lá. Eu vou colocar os links lá no Siga bonitinho. Mas dá uma olhadinha no canal do YouTube. Eu coloquei vários vídeos, para quem já chegou no começo da aula e já escutou, né? Alguns deles fazendo o exercício da livraria da especificação de requisitos. Tanto os requisitos de usuário quanto requisitos de sistema. Então, a ideia é que vocês fizessem isso essa semana, tá? Eu queria que vocês pegassem a especificação de requisitos que eu coloquei inicialmente e tentassem fazer os requisitos de sistema e depois assistissem os vídeos para ver o que deu errado. O gabarito sendo feito, tá sendo feito lá nos vídeos 7, 8 e 9. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então aqui, ó, a gente tem a especificação de requisitos da livraria. Aqui está lá o minimundo da livraria, né? A gente começou a fazer a especificação de requisitos do minimundo da cirurgia. A gente fez a especificação de todos os requisitos funcionais de usuário. Nesse cara aqui, o minimundo é um pouco maior. E aí eu fiz, eu acho que é no 7 e no 8, a especificação de requisitos de usuário, e no 9 e no 10, a especificação de requisitos de sistema. O legal é que durante o processo, vocês vão ver que surgem as regras de negócio. Beleza? Então, a atividade assíncrona dessa semana é que vocês tentem fazer esse minimundo e batam lá com o gabarito, e aí vocês vão ter várias dúvidas que eu vou poder matar junto com vocês, seja durante o horário da aula ou em algum outro horário. Tudo bem até aí? Sim, sim. Mas não só isso, né? Se vocês forem notar, deixa eu mostrar aqui para vocês o canal. Apesar de a gente já ter começado a falar das aulas de casos de uso, né, eu regravei aquele pedacinho da aula, quebrando ele em vídeos menores. Então, a parte 1 aqui é o que a gente viu na primeira aula.
Vocês vão ver que é um vídeo de 20 minutinhos. A parte 2, ó, já é a segunda parte do caso de uso, aí eu falo um pouquinho sobre os relacionamentos. A parte 3 é literalmente a gente... Cadê? A parte 3 ficou fora de ordem. Aqui, ó, que já está como público. É literalmente tentando entender todos os relacionamentos de caso de uso, que é a parte complicada, o que é uma extensão, o que é uma inclusão, tá? O que é uma generalização. Então, a gente vai explorar isso nesse vídeo, né? Aí a gente vai seguir para a parte de representação textual. São esses dois vídeos aqui, onde eu vou explicar quais são os elementos que você tem que representar no caso de uso. E aqui eu já começo a falar da forma como você tem que escrever essas coisas, qual é o formato, o tipo de abstração, por que eu não quero que vocês coloquem aspecto tecnológico, isso tudo fica explicado nesses dois vídeos aqui, que são assíncronos. Então vocês vão ver que, apesar de ter muito vídeo quebrado, né, ó, parte 3, 26 minutos, esse cara aqui não está aparecendo, mas é 20 ou 30 minutos também, 20 minutos, aqui também. Acho que só vai aparecer quando eu colocar como público para vocês, eu já vou colocar agora. E aí eu queria que vocês assistissem esses vídeos, tá? E tentassem fazer os casos de uso a partir dessa especificação de requisitos da livraria. E aí, na próxima semana, eu boto lá o vídeo, ou faço aqui sincronamente com vocês, se der tempo, disso daqui, para que a gente exercite, tá? E aí a gente vai avançando e vocês vão praticando. Isso é importante que vocês façam, porque quando a gente for fazer a avaliação, vai ser literalmente repetir esses passos. Então, eu espero que vocês tenham feito para não ter problema. Teve alguma dúvida, eu vou estar disponível lá para auxiliar vocês. Mas dia 23 eu vou trazer um mini-mundo, vou falar, ó, agora eu quero que vocês entendam, vou explicar o mini-mundo e vou falar, ó, vocês têm que fazer licitação de requisito, caso de uso, blá, blá, blá. É claro, vai ser um mini-mundo pequeno. E aí a gente vai ter a segunda e a terça para fazer isso, vou estar aqui presente, esperando vocês, para se vocês tiverem alguma dúvida. E até o final dessa semana, para vocês me entregarem, né, para não ficar muito apertado. O final dessa semana é o dia 27, que é o último dia que eu tenho para corrigir, e o dia 28 é o último dia que eu posso lançar nota. Então, eu provavelmente vou corrigir tudo e lançar no dia 27 para não ter nenhum tipo de problema, tá bom? E aí, eu só estou avisando vocês para não pegar ninguém de surpresa. Tá ótimo, pessoal? Tá show, professor. Beleza. Então, eu só peço a vocês que tentem fazer atividade assíncrona, porque é a forma que eu tenho de colocar o conteúdo mais prático na cabeça de vocês. Se vocês não fizerem, estou atrasado, mesmo assim faça, não deixe de fazer. Eu não vou saber se vocês têm dúvida, então a gente vai chegar na semana de avaliação e aí fica um pouco complicado de vocês fazerem as coisas, né? Tá certo? Então, por favor, façam, porque a gente precisa disso para terminar o curso. Bom, vocês têm alguma dúvida com relação ao assunto de hoje? Não, eu não. Não? Bom, e aí eu vou sugerir a vocês, né, que esse finalzinho da aula, vocês comecem a assistir os vídeos, né? Já aproveitem, pelo menos vejam lá a parte 1, parte 2, que dá 40 minutos, tá? A minha sugestão, como está no YouTube, vocês podem acelerar um pouquinho. Eu falo muito devagar nos vídeos, justamente, né, para ficar pausado, para vocês conseguirem assistir. Então, eu recomendo que vocês assistam o vídeo a 1,25, 1,5, e assim, não duas vezes, né? A velocidade de duas vezes vocês vão ver um narrador de jockey, né? Mas para que vocês consigam ver o vídeo e rever mais de uma vez, tá bom? Então, se der 1,25,5, vai dar menos de 20 minutos por vídeo, né? E aí não fica muito maçante para vocês, né? Eu quebrei assim porque no primeiro período, né, me pediram para fazer aulas menores. Então,
por isso que está tudo quebradinho. Então, eu espero que auxilie vocês na hora de fazer a atividade assíncrona. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Beleza. Bom, então é isso, tá, gente? Eu vou ficar aqui até o final da aula, caso vocês queiram conversar sobre alguma coisa, matar alguma dúvida. E aí, né, a parte síncrona de conteúdo eu terminei por hoje. Tá certo? Na próxima aula, na próxima semana, a gente vai começar a trabalhar com os diagramas de classe. Então, a gente já vai ter atividade assíncrona a partir dos casos de uso que vocês escreveram para realizar os diagramas de classe. Vou apresentar para vocês os elementos UML em diagrama de classe e a gente já vai começar a exercitar, tá certo? Todo mundo quietinho, tá todo mundo com sono. Não, tá tudo certo sim. Então tá ótimo. Então beleza, gente, eu só vou mutar meu microfone aqui, vou parar de gravar a aula, mas eu tô por aqui caso vocês queiram falar comigo, tá certo? Até a próxima aula. Ou até amanhã, se vocês tiverem, né, se forem fazer no horário da aula, eu vou estar aqui disponível. E vocês quiserem falar comigo alguma coisa. Beleza então, professor. Até. Até.